Mais uma vez é um prazer saudar-vos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos assim desta forma para vos anunciar, falar-vos um pouco da palavra do Senhor. Nesta ocasião, nosso desejo de estar-vos bem de saúde e tudo o resto é uma verdadeira realidade. Hoje nós estaremos falando acerca de um assunto muito interessante que teve lugar nos primeiros tempos da igreja primitiva, ia dizendo, talvez no primeiro ano mesmo. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, se tem alguma Bíblia à mão, pode pegar nela agora e já pode ir abrindo no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Enquanto isso acontece, nós estaremos orando ao Senhor, entregando nossas vidas a Ele, nossas habilidades, que o Senhor nos ajude na transmissão, anunciando a Sua palavra. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, há com muita alegria que nós estamos neste lugar, sabendo que estamos fazendo isto para Ti, relacionado com a Tua obra, com a Tua igreja neste lugar. Senhor, nosso Deus, obrigado por nos dares esta oportunidade e privilégio. Também te pedimos uma bênção, Senhor, para cada vida, cada pessoa que estará escutando a Tua palavra. Senhor, faz de mim o que for a Tua vontade. Usa-me segundo o Teu querer, de tal maneira, Senhor, eu posso ser uma bênção para aqueles que escutam a Tua palavra, ainda que eu preferia que não aparecesse. O Senhor sabe as coisas como são. Entregamos, Senhor, de veras este serviço, este trabalho, esta pregação ao Teu santo cuidado, querendo e confiando que o Senhor fará por nós da Sua santa vontade. Nós oramos assim, Senhor, esperando em Ti, no nome santo do Senhor Jesus. E todos que quiserem podem dizer amém. Conforme foi anunciado, em Atos, capítulo 8, verso 26, vamos fazer essa leitura bíblica até o verso número 39. Vamos fazer a diligência em ler o mais pausado, paulatinamente, a fim de que todos possamos ter o mais possível, ou aproveitar o mais que puder ser do nosso tempo que estamos dedicando a isso. Eu não me refiro tanto ao meu tempo, mas ao vosso tempo e também paciência. Vamos então ao verso 26 do capítulo 8 de Atos. O anjo do Senhor, deixe-me começar por aqui. Algumas versões bíblicas dizem um anjo do Senhor. Essa que estou usando aqui diz um anjo, mas eu penso que o correto é o anjo do Senhor. Há uma diferença entre um anjo e o anjo do Senhor. Normalmente, o anjo do Senhor no Antigo Testamento referia-se em cristofania ao Senhor Jesus. Vamos começar a leitura então no verso 26, de novo. O anjo do Senhor disse a Filipe, este Filipe é um evangelista, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, a mesma Gaza de hoje. Essa Gaza é muito antiga. Ele se levantou, isto é, Filipe, e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, ou etíope, conforme querem ler. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Depois nós explicamos isso. Esse homem tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanhe-a. Verso 30. Então Filipe correu para a carruagem e viu
o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir para a carruagem e sentar-se ao seu lado. O eunuco é o mesmo homem. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha, isto é, essa passagem que eu vou ler agora está escrita no livro de Isaías e era isso que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo, sem fazer barulho, diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, visto que a sua vida foi tirada da terra? Essas poucas palavras que acabamos de ler agora referem-se à profecia de Isaías. E essa profecia está falando do Senhor Jesus Cristo. Verso 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco, o mesmo homem, disse: olhe, aqui há água que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Não é, porventura, um relato tão maravilhoso? Certamente que é. Ora, muito bem, nós vamos destacar, realçar aqui algumas partes do que nós já lemos, mas eu preferi ler primeiro para depois então explicar. Nós não podemos explicar toda essa passagem bíblica nesse tempo que nós temos, compreende? Mas seja como for, nós vamos fazer o possível. Então, o que podemos... Alguém está me escutando e pode dizer assim: o que é que tem a ver com isso? O que é que nós podemos aproveitar para nós desta passagem bíblica? Eu vou dizer-vos uma coisa, sinceramente: homem é homem, mulher é mulher. Quem está pregando é um homem, quem está pregando pode ser mulheres, pode ser... Quem está ouvindo pode ser mulheres, pode ser homens. Nós temos as nossas perguntas. O que é que tem a ver com isso? Alguém poderá dizer. Bem, isso é a palavra de Deus. E isso nos mostra coisas muito importantes, das quais eu já estou procurando realçar, destacar. Compreende? Por exemplo, a resposta a essa pergunta que eu fiz, o que podemos aproveitar para nós desta passagem bíblica, a resposta, eu vou dar agora algumas respostas e que são importantes, sim. A importância, essa pergunta
mostra-nos a importância aos olhos de Deus. Não aos olhos de qualquer pessoa, mas aos olhos de Deus, de uma alma perdida. Esta passagem fala-nos, e não só, mas essa passagem fala-nos da importância que Deus liga a uma pessoa que está perdida. Esse é o que nos interessa saber. Se alguém sente que está perdido, não pense que está sozinho. Deus está olhando para ti à espera que tu olhes para Ele. Esse é o ponto. Jesus disse que, certa ocasião, o Senhor Jesus falou dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que já se arrependeram. Se quiser, pode ler isso em Lucas, capítulo 15 e verso 7. Deixe-me mostrar-lhe algumas coisas importantes acerca deste acontecimento. Eu considero isso um acontecimento porque, veja-vos dizer a razão porquê. Vocês vão ver como é que isso foi um acontecimento, e um acontecimento de larga medida, se eu posso usar o termo. Diz assim então, Etiópia é um país africano. Fica a 2.600 milhas da cidade de Jerusalém, para o lado do sul. 2.600 milhas ao sul de Jerusalém. Ora, ouçam, isso não é brincadeira. 2.600 milhas é aproximadamente o extremo norte dos Estados Unidos ao extremo sul dos Estados Unidos. É exatamente isso sim. Ora, este homem sem nome, esse etíope, é chamado por este nome, mas este nome não é o nome pessoal dele. Este nome é a sua nacionalidade. Etíope é da Etiópia. Essa Etiópia ainda existe, ainda está lá, é claro. Ele era tesoureiro da rainha de Candace. O que é que quer dizer a rainha de Candace? Podíamos levar muito tempo a falar nisso, mas devo-vos dizer só que era uma dinastia de rainhas guerreiras que havia naquele tempo, como os faraós. Houve vários faraós, houve várias rainhas de Candace, mas isso não é necessariamente o nome dela e nem o nome de um lugar. Era um nome aplicado àquela gente. Muito bem, continuando. Etíope tinha vindo a Jerusalém adorar a Deus. Como é que esse homem, numa distância assim, numa distância tão grande, 2.000 milhas, é daqui a Portugal, ou aos Açores, ou qualquer... Como é que essa gente já ouviu falar acerca dos judeus e da palavra de Deus, ao ponto de ele vir adorar possivelmente a festa dos tabernáculos, que era realizada todos os anos na mesma data? Não posso explicar agora muito acerca dessa festa dos tabernáculos. Possivelmente este homem, ele etíope, possivelmente era um gentio prosélito. Um prosélito é quando um gentio se converte ao judaísmo, é chamado um prosélito. Muito bem. Agora, ele dirigia-se à casa, já tinha passado a festa, enfim, ele agora dirigia-se à casa, mas eu penso que isso é o tempo certo para eu vos dizer que essa carruagem, não pensa que era uma carroça ou um charabão, como nós temos nas nossas terras, de forma alguma. Para fazer viagens dessas, como a rainha de Sabá fez quando veio ver Salomão, são carruagens de comboio. Vêm meia dúzia, ou mais ou menos, vêm algumas dessas carruagens preparadas com tudo para enfrentar uma viagem de mais de 2.000 milhas. Trazem comida para os animais, trazem comida para uma comitiva de homens preparados
para se defenderem de qualquer coisa que aconteça pelo caminho. Eram caminhos escampados naquele tempo, então, que as populações não eram como são hoje. Então, eu gostava que pintassem na sua mente agora esse quadro. Vê algumas carruagens ali, mas como esse homem era, vamos dizer agora, o mais importante deles, e porque o que aconteceu foi com ele, a Bíblia Sagrada não se ocupa em dizer o que nós estamos dizendo agora, mas estamos dizendo a verdade para vos ajudar a compreender como é que isso funcionava. Porque alguém que é discreto fica pensando como é agora que esse homem viajou 2.000 e tal milhas, num charabanco, numa carroça, fosse lá como fosse. Não era bem assim. Aquilo eram coisas bem organizadas. O que é que ele diga? Já agora não leva um minuto, ele trazia ali de tudo, até mesmo os quartos de banho, como se usava naquele tempo, mas eles vinham preparados com tudo isso. Era gente de muita massa, de muito dinheiro naquele tempo, nem todos, mas alguns. Muito bem, a obra de Deus nunca ficou por fazer. Eu gostava de salientar isso. Eu estou salientando alguns pontos importantes, porque na realidade isso é importante, sabe? A obra de Deus nunca ficou por fazer, por ser realizada, fosse com pessoas a pé, fosse com pessoas arrebatadas, como foi este homem que nós lemos, este Filipe, fosse montado em animais, de vários tipos de animais, de automóvel, de avião ou de navio, de qualquer maneira, de acordo com os tempos e as possibilidades, sempre houve, o Senhor sempre arranjou um meio, uma maneira de os seus servos proclamarem a Deus, na sua palavra naquele tempo, o Evangelho neste tempo, etc. A obra de Deus sempre se realizou, por ser num tempo muito antigo, há muitos anos, não quer dizer que eles não tinham nada, não sabiam nada, absolutamente. Eles sabiam o que sabiam, e naquele tempo era mais difícil viver do que viver hoje, porque nós sabemos muitas coisas e não veio dizer porquê. Vamos continuar. E uma coisa mais que aprendemos neste texto bíblico é que, de facto, e sem dúvida, gostava que gravassem isso no vosso coração, na vossa mente, de facto e sem dúvida, a salvação é de graça, mas o preço da evangelização e da pregação da palavra de Deus pode ser muito caro. Compreenderam? A salvação é de graça, mas para se evangelizar e para se estar pregando aqui a palavra de Deus, há muitas despesas. Mas eu não estou pedindo ofertas a ninguém, eu estou vos dizendo que nós aprendemos isso. Se nós vemos algumas organizações religiosas gastarem dinheiro ou fazerem isso ou fazerem o outro, tem que ser feito, porque senão fica tudo em casa sentado de joelho à boca, pão de $1, para depois, quando vier o anticristo, ele ter dólares com fartura para ele se consolar a fazer o que tem para fazer. Bom trabalho. Então, vamos continuar, tá bom? Vamos agora ao verso 29. Eu queria dizer o verso 26. Nós passamos por ele, mas eu gostava que nós fôssemos agora ao verso 26, que já foi lido, e então isso dá-nos o ponto de partida para nós usarmos o resto do nosso tempo explicando-vos algumas coisas sobre o final desse trecho que nós lemos até o verso 39. O 26 diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele não disse, Senhor, eu não sei onde é. Ele não disse, Senhor, estou a 100 milhas de distância. Não confunda essa distância com a outra que é de Jerusalém à Etiópia, tá bom? Estou mais ou menos a 100 milhas de distância de Gaza. Como é que veio para lá? Não, Senhor. Aquela gente naquele tempo, a Bíblia fala acerca de Elias, que certa ocasião correu à frente do carro do rei Acabe, e ele correu, fez sempre à frente do carro. Eu não sei a quantas milhas a hora o carro dele ia, mas fosse como fosse, aquela gente tinha nervo nas pernas. Então, ele viajou essa distância, ou alguma distância parecida com isso, como nós lemos a Bíblia. A Bíblia não dá todas essas miudezas, só dá
quando nós estudamos, então vemos aqui, vemos ali. É isso que nós fazemos para vos apresentar os detalhes, porque quando nós lemos a Bíblia, parece que tudo está acontecendo em meia hora e num lugarinho arranjado como os lugares onde a gente mora ou os lugares que nós conhecemos. Não é sempre assim, ou nunca foi assim. Compreende? É com luta, é com batalha, é com dificuldade. E é aí que Deus mostra o seu poder. Louvado seja o seu nome. Deixa-vos ler agora esse pequeno trecho que vem a ser a profecia de Isaías, que era o que esse eunuco ia lendo. Eunuco não é um nome, nem nacionalidade, é um estado do seu próprio corpo. Eles faziam umas certas operações, tratamentos para ser eunuco, para trabalhar em casa de reis, em casa de rainhas, misturado com senhoras, etc, etc. O resto vocês podem se desenrascar e procurar saber. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, referindo-se ao Senhor Jesus. Os homens o levaram, um Deus todo-poderoso, como fosse um cordeiro, e Jesus deixou-se ir para dar a sua vida por ti e por nós. Então, foi levado como ovelha perante o matadouro. E como cordeiro mudo, isto é, sem dizer nada, diante daqueles que lhe cortavam a lã. É claro que isso é uma analogia, espécie de uma parábola, mas é uma profecia poderosa. Ele não abria a sua boca. Todos sabem como Jesus foi escarnecido e espancado. Todos sabem disso, não vamos falar nisso agora, mas ele não abria a sua boca. Esse tal homem do qual estamos falando, que veio adorar em Jerusalém, ele ia lendo isso. Eu quero fazer um retrato, um quadro do que está acontecendo aqui. Imagina um homem desse tipo. Era um homem importante, não há dúvida nenhuma. Ele era o tesoureiro principal daquele lugar, da Etiópia. Então, para um homem dessa maneira, está lendo isso e interessado em saber isso, prezado amigo, interesse-se pela palavra de Deus. Deus te abençoará. Deus tem tanta bênção para aqueles que estão interessados nelas. Deus não tem falta de bênçãos para ninguém. Eu vejo muitas pessoas a queixarem-se, queixam-se de uma coisa e queixam-se de uma outra coisa, mas afinal de contas, você começa a averiguar a vida dessas pessoas, eles estão fazendo coisas que não deviam fazer, não estão no caminho da verdade, infelizmente. E até podem não ter culpa, mas é por isso que nós estamos aqui e outros estão a outro lugar ali dizendo: vira os teus olhares para os céus, olha para Deus, olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, toma conta da tua igreja, seja o que for. Faz alguma coisa, não sei o que vai te mandar o que vais fazer, mas faz alguma coisa, porque isso só vai arredondar em bênção para a tua própria vida. Deixa eu continuar com o resto dessa profecia, o verso 33. Em sua humilhação, isto é, ele foi humilhado a tal ponto, foi privado da justiça, isto é, ele não teve como reclamar justiça. Ele não chamou a polícia, ele não chamou ninguém que o defendesse, ele simplesmente se entregou àquilo. E o homem está apaixonado por isso e ao mesmo tempo sem compreender, mas ele quer compreender. E ele diz, então agora com Filipe ao seu lado, que como nós lemos, Filipe, ele pediu que Filipe subisse para a carruagem e sentasse ao seu lado, e agora com o Filipe ao seu lado, ele está se abrindo com ele e dizendo assim, isso passou-se com esta pessoa ou é uma outra pessoa? Realmente,
para nós que estamos habituados com a palavra de Deus, nós sabemos perfeitamente, logo mal começa, que está se referindo a Jesus, mas não era o caso dele. Então, o eunuco perguntou a Filipe o que acabei de dizer agora. Por favor, de que o profeta está falando? De si próprio ou de outra pessoa? Então, Filipe começou por aquela palavra, por aquela profecia. Quero que isso fique claro, isso é tão importante. Ele pegou naquela profecia e daí o que ele falou só Deus sabe, porque não ficou escrito. Mas ele começou com aquilo e falou-lhe acerca da salvação que há em Cristo Jesus. O facto de se anunciar a salvação de Cristo Jesus, o facto de nós estarmos sempre a dizer às pessoas, se tu ainda não deste o teu coração, dá o teu coração a Jesus. Não é que nós estejamos interessados com isso, é porque isso é o sistema, isso é o que é necessário fazer para nós sermos salvos. Então, já naquele tempo, não era diferente, era isso. Filipe começou a pregar a ele o evangelho baseado na profecia de Isaías. Importantíssimo. Verso 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, sei lá, uma lagoazinha, um tanque para animais, não faço ideia o que é. Diz a Bíblia que havia água. E o tal eunuco, ou etíope, ele perguntou a Filipe: o que é que impede que seja batizado? Só isso já nos dá a entender que Filipe deu um bom sermão, talvez mais comprido do que o meu agora. Ele já está pedindo o batismo. Interessante como é que ele foi batizado num tanque. Se calhar a água não estava tão limpa, fosse como fosse. Então Filipe disse a ele: você pode, isto é, tu podes ser batizado, mas espera um bocadinho, espera um momento. Se tu crês de todo o teu coração, e Filipe não disse a ele em quem é que ele havia crer, já tinha dito antes, mas agora quando ele faz a pergunta, se tu crês, ele não disse crer em quem. Repare bem, ele já o tinha evangelizado. O que é que ele responde? Eu quero que compreenda que você pode crer de tudo, se você pode crer de tudo ao coração, mais uma vez, sem lhe dizer em quem. Ouve agora, repara, marca bem o que é que o eunuco disse. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Ele estava bem evangelizado, e uma pessoa bem evangelizada, a primeira coisa que ele quer não é dar um mergulho, mas é descer às águas batismais. Assim, dê ordem, a carruagem estava andando, assim dê ordem para parar a carruagem. Só estas palavras aqui confirmam o que eu vos disse há pouco, de que, na realidade, aquilo era mais do que uma carruagem que ia andando, etc. E ele deu ordem para que a carruagem parasse. Alguém ia guiando a carruagem, é esse o meu ponto, e não ele. Ele deu ordem para pararem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. A obra de Deus nunca fica por fazer. Veja lá como Deus fez mesmo sem helicópteros e sem aviões a jatos. Trouxe o homem de lá e o trouxe aonde o Senhor queria. É maravilhoso essas coisas. Mas, irmãos, o tempo está nos deixando e eu aconselhava que vocês meditassem nessa porção bíblica. Quer dizer, leiam isso em família, conversem essas coisas em casa. Talvez estão fartos de conversar em outras coisas ou não têm nada para conversar. Conversem uns com os outros, porque da conversa pode haver luz se Deus está aí entremetido. Prestem atenção ao que estamos falando. Vou-lhe dizer porquê. De um momento para o outro, as coisas podem ficar diferentes para nunca mais serem iguais.
Domingo passado falámos acerca disso. Há coisas que acontecem na nossa vida que a nossa vida nunca mais fica como era antes. Enquanto tu tens vida e saúde, cuida da tua alma, da tua vida espiritual. E nós ficamos orando por ti neste sentido. E já vamos orar a Deus que comece esse trabalho agora mesmo nas vossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, ao teu cuidado nós entregamos tudo o que temos falado, Senhor. E que permita, Senhor Deus, que essas vidas que têm ouvido a Tua palavra as compreendam ao ponto de fazer alguma coisa, de recorrerem para Ti de alguma forma. Indica-lhes, Senhor, fala aos seus corações, anima os que estão tristes, Senhor. Alegra os que estão desanimados. Pai eterno, por favor, nós te pedimos, Senhor, cuida dessa gente que ainda não te conhece. Na realidade, Senhor, que haja um avivamento de tal forma que eles possam ver alguma coisa para os ajudar a crer, Senhor. Contido isso, ainda não estamos cansados de pregar a Tua palavra. Dá-nos graça, poder e ousadia do Espírito Santo para realizarmos a obra que o Senhor tem para ser realizada. Te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tens feito, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nós oramos muito agradecidos ao Senhor, confiando que o Senhor irá fazer o que está no seu plano. Pois é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e nós agradecemos e todos dizem amém. Temos terminado o nosso programa com estas palavras. Que poderosamente o Senhor nosso Deus vos abençoe.